Jesus liberta os cativos. O Senhor, Ele tocou no meu coração para falar acerca deste tema, porque talvez você está tendo que lidar com esse tipo de circunstância, você não aguenta mais, está desesperado, desesperada, porque há alguém dentro da tua casa que está cativo. Alguém dentro da tua casa que precisa de uma transformação. Não precisa apenas ser liberta de um espírito maligno que está sobre a vida dela. Até porque a libertação não ocorre quando o espírito maligno sai. A libertação ocorre quando Jesus entra. Quando Jesus entra na nossa vida, transforma a nossa mente. Aí sim, nós temos a verdadeira libertação. E é isso que você quer para a tua casa, para a tua família. Você já não suporta mais, você já não aguenta mais. E é lindo o que Deus tem falado comigo por meio desta palavra, a instrução que o Senhor há de passar para a tua vida por meio desse vídeo. Nós temos a história de uma mulher, a mulher cananeia. Nós vamos ver que Jesus se retira por um momento para as regiões de Tiro e Sidom, que não era já os termos de Israel, e ele tira para ter ali um período de recreação, de descanso, né? Porque ele sempre vivia cercado por milhares e milhares de pessoas. Mas nós vemos uma linda história de uma mulher que queria a transformação da sua filha. E talvez a sua situação, como eu já disse aqui, é muito semelhante à situação dessa mulher. Você é crente, você adora, você louva, e você tem anelado tanto, você tem sonhado tanto com isso para ver essa pessoa louvando a Deus junto com você, essa pessoa com a Bíblia nas suas mãos, lendo a Bíblia junto com você, essa pessoa na igreja com você. Talvez o seu maior sonho nesse momento é isso. Mas o que tem ocorrido na tua casa? Essa pessoa está cativa. Cativa no alcoolismo, na prostituição, na pornografia, no tabagismo, no tráfico de drogas. Essa pessoa está totalmente cativa. Deus falava ao meu coração: Maico, até onde você está disposto a ir? O que você está disposto a fazer para que um dos teus possa ser liberto? Para que um dos teus possa ser tocado pelo meu poder, pela minha graça? Esta mulher aqui, ela faz algo que poucos tiveram coragem de fazer diante de Jesus. Quero ler o texto com você. Em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 22, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A primeira grande lição que aprendo com essa mulher é a lição da oração. Ela não fez uma oração simples, mas ela fez um clamor. Ela derramou a sua alma. Ela entregou tudo o que tinha, ela se humilhou diante de Jesus. Ela colocou tudo que ela tinha diante de Jesus, toda a sua fé, todas as suas crenças, todas as suas limitações foram lançadas diante de Jesus. Esta mulher, ela adora Jesus, chamando Jesus de filho de Davi, reconhecendo ali que Jesus era o Messias, que Jesus era um ungido. E talvez você possa dizer assim: mas irmão, eu tenho orado, eu tenho buscado. Mas nós vamos ver que esta mulher, ela faz muito mais. Ela não se contenta apenas em clamar. Ela não se contenta apenas em estar perto de Jesus. Ela quer mais. E muitas das vezes nós nos contentamos em fazer o pouco. Nos contentamos em fazer aquilo que é rotineiro para nós. Quando, na verdade, às vezes, nós precisamos fazer um pouco mais. O versículo seguinte vai dizer: mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Aquela mulher, ela foi menosprezada. Os discípulos de Jesus ignoraram o clamor daquela mulher, mas aquela mulher não parou. Aquela mulher insistiu. Aquela mulher não desistiu. E às vezes nós temos isso conosco. Nós começamos num processo de oração, num processo de querer buscar mais de Deus, mas quando vem a primeira luta, o primeiro impedimento, a primeira barreira, nós desistimos. Você abre uma campanha de oração e desiste. Você abre uma campanha de jejum e desiste. Ou então você faz o jejum, faz a oração, mas não crê. Porque o resultado não veio do jeito que você queria, da maneira que você queria. Mas Deus está dizendo assim para você por meio desse vídeo: é preciso fazer um pouco mais. Você não pode desistir quando a primeira barreira, quando o primeiro impedimento, quando a primeira luta vier. Você precisa fazer um pouco mais, porque lembre-se, há alguém cativo dentro da tua casa. Há alguém
necessitando de socorro dentro da tua casa. E Jesus quer sim fazer esta obra. Jesus quer sim salvar a vida desta pessoa. E nós vamos ver que ele responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas qual é a resposta dela? Então chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Essa mulher, ela rompeu todos os limites. E muitas das vezes, o que falta para nós é romper os nossos limites. Essa semana, o Senhor ele tem já dado uma direção para mim já há algum tempo. Desde o início do mês de agosto, eu tenho sentido no meu coração em fazer o jejum de 3 dias, o jejum de Esther. Fazer o jejum de 3 dias, de 3 dias, de 3 dias. Porque eu preciso romper. A minha oração não pode ser aquela oração cronometrada, sabe? Que, olha, eu vou orar do meio-dia a 1, eu vou orar das 10 da noite às 11. Não. A minha adoração, o meu clamor, a minha entrega, ela deve romper os limites. Foi o que essa mulher fez. Ela rompeu os limites. Ela não saiu da presença de Jesus enquanto Jesus não concedeu a ela o seu milagre. Enquanto Jesus não libertou a sua filha que estava cativa, ela não desistiu. Ela entrou em um campo de batalha, que não era contra o inimigo propriamente disso, mas ela entrou num campo de batalha com o próprio Jesus. Jesus se calou. Jesus não deu atenção num primeiro momento. Jesus disse não num primeiro momento, mas ela continuou adorando. Ela continuou clamando. Ela continuou se humilhando. Ela não saiu do lugar secreto que é a presença de Jesus. Ela permaneceu ali. Sabe o que é loucura? É você pegar aquele dia seu de folga e você disser assim para si mesmo: hoje eu não vou passear. Hoje eu não vou me divertir, não vou assistir nada que não seja relacionado às coisas santas de Deus. Hoje eu vou tirar o meu dia e eu vou romper. Eu vou romper na adoração, eu vou romper na oração, eu vou jejuar. Hoje eu não vou comer nada, até que Jesus traga a resposta. Nós vamos ver que Jacó, melhor dizendo, ele tinha um problema que era um problema aos olhos dele humanamente impossível de se resolver. Ele tinha um problema com Esaú. Esaú jurou ele que quando o encontrasse, iria fazer coisas com ele. E quando Jacó ele sai de Padã Arã para retornar para Canaã, nós vamos ver que ele está preocupado com seu irmão Esaú. Ele está preocupado com o que Esaú poderia fazer com a sua vida e com a vida dos seus filhos e das suas esposas. Mas a Bíblia diz que no Val de Jaboque, ele rompe. Ele atravessa a noite toda orando, a noite toda lutando com Deus. Isso não é eu que estou falando, só você abrir a Bíblia lá em Gênesis 32. Jacó luta com Deus e prevalece. É lógico que humanamente falando nós não podemos vencer a Deus. Quem é que pode vencer a Deus? Mas aqui a colocação que nós entendemos é que Jacó superou seus próprios limites. A sua entrega foi total. E quando houve entrega total, quando ele rompeu os seus limites, e ele disse: Jesus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não fizer. Eu não irei parar de adorar enquanto o Senhor não fizer. Eu não irei parar de orar enquanto o Senhor não fizer. Eu não irei entregar o meu jejum enquanto o Senhor não fizer. Oração que rompe limites. Jejum que rompe limites. Adoração que rompe limites. Você já fez isso? Você já experimentou fazer isso? Em ultrapassar os seus limites como ser humano e se desgastar e se deleitar na presença de Jesus, a fim de que a resposta dele venha sobre a tua casa, venha sobre a sua família. Nós vamos continuar no texto aqui que Jesus diz para ela: olha, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, mas essa mulher, ela estava determinada, ela estava disposta a ver um milagre dentro da casa dela, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Entre outras palavras, ela estava dizendo: Jesus, o Senhor não precisa nem mesmo me dar o pão completo, mas se o Senhor me der uma migalhinha, isso já é poderoso para transformar a vida da minha filha.
já é poderoso para fazer um milagre dentro da minha casa. E nós vamos ver que no versículo 28 Jesus disse: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quando aquela mulher rompeu todos os limites que ela tinha, Jesus disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Tranca o quarto e diz: eu não saio daqui. Eu não saio daqui, Jesus, sem a minha resposta. É loucura isso que eu estou falando. Só os espirituais vão entender. Se trancar dentro de um quarto, falando com nada, porque para o homem natural é falar com nada, mas nós não estamos falando com nada, nós estamos diante do trono da graça. E ver Jesus fazer maravilhas. E o Senhor, Ele precisa de pessoas, de servos e servas, que tenham esse comprometimento de romper. Eu vi um testemunho aqui no YouTube, eu não me lembro o nome do pastor, que ele estava com um problema a ser resolvido. E esse irmão entrou no quarto e ele começou a orar. E ele disse: Senhor, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me der a minha vitória, a resposta que eu necessito. E ele disse que ele foi orando e já estava cansado, mas continuou orando e foi orando, até que ele teve uma visão. Algo se materializa diante dele e diz para ele: você venceu. E naquele instante ele se levanta, tendo a convicção que Deus havia dado a vitória para ele. E realmente Deus deu a vitória para ele. Então é tempo de nós renunciarmos a algumas coisas que não têm valor algum na nossa vida, que não edificam nada na nossa vida, e romper diante do nosso Deus. Que esta palavra sirva para mim e para você, e que você entregue tudo, que você ultrapasse os seus limites, para que a mão do Senhor alcance a tua vida e a vida da tua família. Os cativos serão libertos, os mudos falarão, os surdos ouvirão, os cegos verão, os aleijados andarão, os mortos ressuscitarão, porque o nosso Jesus é poderoso em todas essas coisas. Fique na paz do Senhor.